Olá, eu sou Cláudio Vieira. Vou fazer aqui uma breve introdução do estudo bíblico feito nesse vídeo. O palestrante foi o missionário Bernardo Kresmayer, com a presença de irmãos em Cristo e de várias cidades do Brasil. Esse estudo foi realizado online, terça-feira, no dia 30/3/2021, às 19h30. O tema abordado no estudo foi o governo da igreja local e como esse governo local funciona pela Bíblia. No final desse estudo, tem a participação dos irmãos com perguntas e comentários. Recomendamos o compartilhamento desse vídeo com pessoas que gostam de estudar a Bíblia e que queiram se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Um ótimo estudo a todos. Boa noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo dessa terça-feira com o pastor Bernardo. Hoje temos aqui algumas pessoas que fazia tempo que a gente não via mais. Saudade de todos. Então, nessa noite, o pastor Bernardo tem um estudo com o tema o governo da igreja local e como isso funciona pela Bíblia. Então esse vai ser o tema tratado no nosso assunto dessa noite. E então, desejando a boa noite a todos, eu quero convidar nesse momento então o nosso irmão Josias, lá de Pontal, para fazer então a oração de abertura. Só vou pedir para que os irmãos mantenham os áudios fechados, ok? Durante o estudo, para não ter nenhuma interferência, ok? Josias, por favor. Estou aqui. Graça e paz a todos, nossos irmãos, muito boa noite. E então podemos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, a qual Ele nos concede através da internet. Oremos então. Nosso eterno e maravilhoso Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, imensamente pelo dia que passamos e também, ó Deus, pela oportunidade a qual Tu nos dá de podermos nos agraciarmos, Pai, através desse meio com a Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que possa encher os nossos corações e nos alimentarmos, ó Deus, a cada dia da Tua palavra. Que possa ser para nos fortalecer o nosso elevo espiritual. Deus maravilhoso, te agradecemos por todos que aqui estão participando e também queremos te pedir, ó Deus, pelas pessoas que talvez não tiveram a oportunidade, mas é o nosso dever também estar intercedendo por cada um dos nossos irmãos. Pai, muito obrigado pela tua imensa graça, pelo teu Espírito que habita em nós a cada dia. Nós te louvamos e te agradecemos, ainda te agradecendo pela vida do nosso irmão Bernardo, a qual vai nos instruir e nos alimentar com a tua palavra. Em nome de Jesus é que eu te agradeço e te louvo hoje eternamente. Amém. Amém. Obrigado, Josias. Irmãos, antes de eu passar a palavra para o pastor Bernardo, eu vou só fazer aqui uma leitura dos irmãos que estão participando com a gente hoje. Nós temos aqui o Alírio, nós estamos aí muito felizes pela recuperação dele, o irmão Benjamin, o pastor Bernardo, a Dejanira lá de Pontal do Sul, sua família, a Gabi, a Giovana, a Igreja do Evangelho da Graça aqui, o pastor Carlos e Josias, que acabou de orar, a irmã Luísa lá de Porto Alegre, a Maria de Fátima lá de Xangri-Lá, o Mateus, a Rosângela Cunha, o Samuel, a Sandra e o irmão Valdenésio. Todos aqui, então, quero agradecer imensamente
né, a presença de todos, falando também do meu pai, né, o pastor Ed, que está lá com a minha mãe, a minha esposa e meus filhos. Então, pessoal, vamos ao estudo dessa noite. Pastor Bernardo, a palavra está contigo. Boa noite a todos, irmãos, mais uma vez. Eu agradeço a presença de todos vocês e também agradeço a oportunidade de poder, mais uma vez, estar aqui ministrando a palavra aos irmãos, sabendo que nós somos apenas cooperadores desse trabalho, dessa obra fabulosa que Deus realiza na igreja por intermédio de cada um de nós. Então, nós somos apenas participantes dessa organização maravilhosa que Deus criou, o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça, ele é o verdadeiro mentor, aquele que lidera e tem todo o poder e realiza todas as coisas. Somos nós apenas instrumentos em suas mãos. Então vamos lá. Nós temos aqui um assunto bem interessante hoje, que é a questão do governo na igreja. E talvez alguns irmãos vão ficar até surpresos por algumas coisas que eu venho a dizer aqui hoje, justamente porque existem muitas coisas que a igreja, assim, na sua história, durante esses 2000 anos depois da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, que os homens colocaram muitas ideias e fizeram muitas modificações naquilo que originalmente foi deixado a nós pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje nós vamos começar fazendo apenas um apanhado. Eu não vou trabalhar minuciosamente no Antigo Testamento, mas porque quando se fala de igreja, o corpo de Cristo, nós estamos falando de um tempo específico na história, estamos falando definitivamente de uma eclésia, de um grupo de pessoas reunido debaixo da doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo após a sua morte e ressurreição. Mas, historicamente falando, quando se fala de governo, nós não vamos estar falando da mesma coisa que quando você fala a respeito do governo que atua no país, o presidente, os governadores dos estados, os prefeitos e coisas assim. Não. Por quê? Porque isso de fato existiu no Velho Testamento, porque havia uma nação. E a nação de Israel no Antigo Testamento, então a nação tinha o seu governo. Deus instituiu uma forma de governo para essa nação, que sofreu também modificações com o passar do tempo. A princípio, nós encontramos Moisés, que foi levado ao Egito, foi um emissário de Deus para o Egito, para livrar o Egito, livrar Israel da opressão do Egito, da escravidão do Egito, já que o povo de Israel, quando foi para o Egito, eles foram em apenas 75 pessoas. E os patriarcas desse grupo eram os líderes dessa pequena nação, então. Quando chegaram no Egito, eles se multiplicaram e se tornou uma grande nação. E essa grande nação, então, Deus enviou Moisés para libertar o povo do Egito e conduziu esse povo ao deserto e fez aliança com esse povo e prometeu a esse povo que esse povo seria um reino de sacerdotes. E nós, então, aprendemos, lendo no Velho Testamento, que os sacerdotes, eles ocuparam a função da liderança espiritual da nação, compartilhada com os profetas, onde Moisés era o grande profeta naqueles dias, sendo que os sacerdotes faziam outros trabalhos, vamos usar a palavra religiosos na época. Com o passar dos anos, a gente nota que quando o povo finalmente entrou na Terra Prometida, nós encontramos a pessoa de Josué, né, que liderou o povo para dentro da Terra Prometida e foi o seu primeiro chamado juiz. Então, como juiz, Josué liderava o povo de Israel.
É bem verdade que antes disso, lá no deserto, quando Moisés estava liderando o povo de Israel, ele recebeu o conselho do seu sogro e ele começou a delegar funções para outras pessoas, porque era muita coisa para uma só pessoa fazer. Então ele passou a nomear pessoas e delegar funções para ajudar, julgar ou cuidar e administrar na nação de Israel, sendo que a parte de espiritual era sempre cuidada pelos sacerdotes no que tange aos sacrifícios e da parte também das purificações e de várias outras coisas. E para manter também as escrituras, a lei na época, que era um trabalho que os sacerdotes cuidavam disso. Mas também houveram no Velho Testamento também muitos profetas que Deus utilizou esses profetas para, de uma certa forma, trazer orientação ao povo específica, especialmente quando eram assuntos de problemas que o povo estava passando e que ele precisava da intervenção de Deus, e Deus enviava profetas para profetizar sobre esse povo. Então, nós encontramos esse sistema no Antigo Testamento de uma forma mais ou menos constante até a chegada dos reis. E quando vieram os reis, então, os reis que começou com Saul, daí veio Davi, e depois Salomão, e daí vieram vários reis. Durante muito tempo, o povo de Israel foi governado, a nação foi governada por reis. No entanto, mais tarde, quando o povo finalmente, na sua desobediência, se desvencilhou, não queriam mais saber das coisas de Deus, Deus deixou esse povo cair na mão de outras nações que eles levaram eles como cativos. E sendo cativos agora, eles não tinham mais o seu próprio governo. Eles tinham agora que ser governados por outras nações. Eles perderam. Quando chega no Novo Testamento, nós encontramos o povo de Israel sendo subjugado pelo Império Romano. E eles tinham um governador que era judeu e que governava sobre a Judéia, mas ele era um homem que tinha filiação com o governo romano e ele não era um autêntico israelita de coração, eles eram geralmente pessoas políticas e faziam o seu trabalho político. Então o povo, nos seus assuntos pessoais, eles acabaram criando um outro sistema de governo. E isso ficou conhecido como o conselho. E esse conselho é comumente também conhecido pela palavra que é transliterada do grego, que seria o sinédrio. Então, o sinédrio nada mais é do que um conselho de pessoas mais velhas do povo de Israel, que ajudava resolver as causas do povo que não tinha nada a ver com o Império Romano, que eram coisas da religião deles. Então, durante o tempo de Jesus, então a gente sempre vai ver a presença do sinédrio, quando acontece qualquer coisa que escandaliza a lei, alguma coisa, então eles eram confrontados pelo sinédrio e assim por diante, mas a gente vai aprender que o sinédrio no tempo de Jesus, eles não estavam definitivamente alinhados com Deus, e por causa disso, então, muitas vezes o sinédrio estava tomando posições de liderança contrário à igreja, contrário a Cristo, contrário aos seus seguidores. E nós encontramos, então, a nação de Israel num momento muito mal da sua história, em que é chamado da geração perversa de Israel. Bom, passada essa introdução, nós entramos, então, no comecinho do que é chamado para muitos o começo da igreja, que muitos atribuem o começo da igreja por começar em Atos capítulo 2, e que não é verdade, já que o corpo de Cristo, que é a igreja, o corpo de Cristo, é diferente da igreja chamada o pequeno rebanho, que é aquele grupo que estava esperando a esperança do reino de Israel, ou seja, a igreja israelita, a igreja dos crentes de Israel, que aguardavam o reino. Então, a gente chama esse grupo de pequeno rebanho, e não eram muitos, né? Então, nós sabemos que nesse pequeno rebanho,
já começa a aparecer esse conceito de liderança, que é mais ou menos parecido com o Sinédrio. Ou seja, era um grupo de pessoas mais velhas dentro da igreja e que exerciam funções de liderança para cuidar do grupo, cuidar do rebanho. A primeira vez que nós encontramos uma necessidade de um grupo assim, acontece em Atos, e nós vamos até lá agora, no capítulo 6. Então, em Atos, no capítulo 6, vamos fazer a leitura desse trecho, irmãos. Deixa eu só... procurar meu outro óculos aqui, a leitura. Então, vamos lá. Atos, capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E apresentando-se perante os apóstolos, eles orando, lhe impuseram as mãos, ou seja, concederam autoridade. E daí, então, a partir daí, essa é a primeira ocorrência da necessidade de um conselho para liderar um grupo de pessoas que criam. À medida que o grupo começou a crescer e ficar maior, então começou a haver necessidade de mais pessoas trabalhando na parte administrativa. No entanto, os apóstolos continuaram na liderança espiritual, no ensino da palavra e na oração, enquanto que essas pessoas, nesse caso aqui, são chamados de diáconos. Diáconos é uma palavra grega que ela não é essa palavra não existe no português, ela foi trazida para o português, mas se for traduzido para o português, a palavra é servo. Então, os apóstolos, que eram líderes espirituais, precisavam de alguns, vamos colocar assim, ajudantes para ajudá-los a administrar as questões da igreja. Mas essas pessoas precisariam de pré-requisitos, não era qualquer pessoa que ia poder estar ali para poder administrar aquelas coisas, porque envolvia distribuição de alimentos e coisas assim. Então, havia necessidade de uma honestidade, de vários assim, várias qualificações para que esses diáconos, então, realizassem a sua função. Então, historicamente, nós chegamos até Atos capítulo 6, né? E depois disso, então, nós vamos perceber que quando o apóstolo Paulo ele recebe orientações do nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai depois trazer um conceito muito parecido, muito semelhante, vamos colocar assim, até idêntico, né, ao método usado na igreja de Israel. E o apóstolo Paulo, então, vem com um conceito que ele chama de presbitério, e ele chama que o presbitério é formado de bispos e diáconos. Ou seja, bispos são os superintendentes, são aqueles que presidem as reuniões, aqueles que estão num grau de instrução espiritual e de atividades espirituais que equivalem aos apóstolos do grupo anterior. E os diáconos, que são aqueles que servem para outras finalidades dentro da igreja local. Então, o apóstolo Paulo ele vai começar a trazer essa recomendação e a própria formação do trabalho do apóstolo Paulo já gerava um grupo de pessoas que ele sempre deixava como líder daquelas comunidades que ele evangelizava. Então, à medida que o apóstolo Paulo ia evangelizando outras cidades, antes de ir embora, ele já dava instruções para
escolhi algumas pessoas bem conceituadas ali no meio para que eles assumissem a responsabilidade por aquele grupo enquanto ele estivesse fora. Ou mesmo para o exercício da administração da igreja. E aqui nós vamos trocar a palavra governo por administração, porque agora não se trata mais do governo, ninguém está governando a igreja, porque a igreja é governada por Cristo, que é o cabeça, mas a igreja vai ter um corpo de conselheiros, de pessoas experientes, pessoas de testemunho, pessoas com qualificações para poder ajudar na administração da igreja local, não necessariamente governo. Se bem que a palavra governo pode também indicar administração de finanças, administração de várias coisas. Mas muitas vezes a palavra governo, ela traz aquele sentido de autoridade, como se o pastor mandasse, tivesse autoridade de mandar e desmandar e fazer, desfazer, e a gente vai perceber que não é bem assim que acontece, e por isso nós não queremos nem usar o termo governo, mas usar o termo administração. Então vamos lá. Agora eu chamo os irmãos para, assim, o capítulo 20 de Atos. Por quê? Porque definitivamente a gente poderia ir lá em Atos capítulo 11, Atos capítulo 14, Atos capítulo 15 também, para verificar a presença de um conselho lá, de presbíteros lá. Então, essa nomenclatura de usar superintendentes no grupo lá, ele acabou passando junto, já que o apóstolo Paulo, quando creu no Evangelho, ele creu dentro do grupo dos cristãos daquela igreja israelita, daquela igreja que tinha a esperança do reino e todas aquelas coisas. E agora nós temos o apóstolo Paulo sendo chamado para um ministério aos gentios para divulgar o conceito de corpo, para divulgar o conceito da igreja, o corpo de Cristo, e as coisas vão mudar um pouco nessa parte, mas não muito. Vai praticamente carregar os mesmos, várias coisas, será muito similar ao sistema já utilizado nos crentes da igreja de Israel. Tá bom? Chamado pequeno rebanho. Então vamos até Atos capítulo 20, então, quando nós encontramos o apóstolo Paulo, ele chegando até Assos, e ele desce até Mileto, e depois ele de Mileto, no versículo 17. Então, Atos, no capítulo 20, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então, vamos trocar desde já a palavra presbítero por superintendentes. Ou seja, seriam esses os líderes espirituais da igreja de Éfeso. E ele mandou chamar esse pessoal. Então, esses presbíteros foram até Mileto, desceram até lá e foram se encontrar com ele. E o apóstolo Paulo começa um discurso para esse grupo de presbíteros da igreja de Éfeso, e ele, então, vai chegar no momento que ele vai falar algumas coisas interessantes. Então, eu vou começar, vamos pular um pedaço e vamos para o versículo 25, onde o apóstolo Paulo, dirigindo-se à liderança, à presidência ou superintendência da igreja de Éfeso, ele diz assim, versículo 25, agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não verei mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Ele diz no versículo 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu,
bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, aqui, né, até esse momento, então, nós percebemos que o apóstolo Paulo deixou instruções quando ele se despediu pela última vez da igreja de Éfeso, porque daí ele foi para Jerusalém, foi preso, e daí começou aquela via sacra do apóstolo Paulo até chegar em Roma, e depois ele é morto lá, né? Mas ele nunca mais ele ia fazer viagens missionárias daqui para frente. E então, quando ele chegou nesse local, essa foi a sua última viagem missionária, e que ele está estabelecendo igrejas. E ele deixa com a igreja, com os presbíteros, esse encargo de cuidar do rebanho. Então, cuidar do rebanho, pastorear um rebanho, significa cuidar de todas as pessoas que fazem parte do que a gente chama da igreja local. Aqui, os presbíteros, eles não têm ação em termos da igreja, o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo é a formação de tudo, é a composição de todos os crentes do mundo todo que creem no Evangelho de Cristo. E para esse grupo universal, não tem presbítero, não tem um superintendente, ele só tem um cabeça, que é Cristo. Então, Cristo é o cabeça da igreja universal. Mas Deus instituiu na igreja local o exercício de uma liderança que é muito interessante. Essa liderança, lembra que o apóstolo Paulo mandou chamar os presbíteros, como ele diz lá no versículo 17, né? De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então ele não mandou chamar o pastor, ele mandou chamar os presbíteros. Então lá na igreja de Éfeso não tinha um pastor, eles tinham vários presbíteros que pastoreavam a igreja. E por essa razão é que nós vamos encontrar nos pré-requisitos para o presbitério, nós vamos encontrar várias coisas relacionadas a capacidades de ensinar, capacidades de aconselhar, capacidades de testemunhar, capacidades de várias delas, e a gente vai ver daqui a pouco. Mas é importante a gente perceber, para você que está ouvindo agora e que você teve a oportunidade de ouvir esse vídeo até agora, que Deus ele constitui um grupo de pessoas para a liderança da igreja, não é um só. Então, essa ideia de que tem um pastor que manda na igreja, e que tem que pedir permissão para o pastor, e que tem que falar qualquer coisa, tem que falar com o pastor, eu não sei o quê. Pessoal, não é bem assim. Na verdade, o pastoreio da igreja é feito pelos irmãos, por um grupo de irmãos que já estão mais aperfeiçoados, que estão na liderança desse trabalho. Então, é muito importante a gente lembrar que, apesar de que Moisés ele foi um pastor reconhecido, quase como um pastor sobre o rebanho de Israel lá no deserto, nós temos que lembrar que Moisés também não estava sozinho. Moisés ele tinha Arão, ele tinha os sacerdotes, ele tinha um monte de gente que estava trabalhando junto com ele, né? Então, nós temos que desmistificar essa ideia de que, infelizmente, foi perpetuada na igreja, que o pastor é o líder da igreja e que ele manda na igreja. Não é bem assim. O pastor, vamos olhar agora em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, já que nós estamos lidando com a igreja de Éfeso, vamos até a carta de Paulo aos Efésios e veja o que ele diz
aqui no capítulo 4, versículo 11. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Aqui ele diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Interessante, aqui ele está falando do... Ele concedeu, significa que ele deu dons de apostolado, de profeta, de evangelista e de pastor e mestre. A palavra pastores e mestres, às vezes, ela não tem essa conjunção e muitas pessoas leem pastor-mestres. Então, poderíamos caracterizar apóstolos, profetas, evangelistas e pastores-mestres. Então, nós entendemos que, nesses dons que foram concedidos à igreja desde o início, os apóstolos foram dons transitórios que eles ocuparam uma posição primordial, aquele como se fosse o iniciador de todo o trabalho. Ele é um Moisés da vida, ele é um líder, ele faz tudo, né? No entanto, o apóstolo, quando ele leva o evangelho, pastoreia e faz tudo, quando ele vai embora, ele deixa aquele grupo com outras pessoas na sua administração. E essas pessoas vão ser mais tarde os chamados presbíteros. No entanto, tinha também ainda naqueles dias a personagem do profeta, porque a palavra de Deus não estava escrita. E lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, você vai entender que esses dons de transmitir a palavra de Deus eram transitórios. Ia chegar um momento que a profecia ia desaparecer, e desaparece o profeta aí também. Então, desaparecendo o apóstolo, que são os iniciantes, os iniciadores, e aparecendo pastores, os que sobram aqui são os evangelistas e pastores mestres. Então, o evangelista, ele acaba funcionando como um serviço parecido com o apostolado, especialmente no que tange a começar outras obras, outras igrejas em vários lugares. E os evangelistas, então, são pessoas que têm esse dom para fazer isso. E por quê? Porque eles são aquelas pessoas que começam, entram num terreno selvagem ali e limpa o terreno e prepara tudo e começa a vila, literalmente por ele que começa tudo. Então, o evangelista é o iniciador. Então, ele dentro dele, ele tem a função, ele tem todas essas funções, né? Que ele é o portador da palavra, ele é ao mesmo tempo o evangelista que leva o evangelho, ele é o professor que vai ensinar, ele é o treinador que vai treinar outros líderes, ele é o faz tudo. Ele é quase como que um apóstolo, só que a única diferença é que o apóstolo, ele é escolhido por Deus e não por homens. O evangelista, ele é um dom que é reconhecido na igreja, então as pessoas enviam ele como evangelista reconhecido, o seu dom é reconhecido na igreja. Como eu, por exemplo, não está aqui comigo agora, mas lá embaixo eu tenho na minha documentação um documento escrito pela igreja de Araraquara, que me comissionou como evangelista para trabalhar em Santa Catarina. Além disso, também eu fui comissionado pela Word of Grace Mission, a missão Palavra da Graça, lá nos Estados Unidos, com essa função, com reconhecimento do potencial evangelístico, do dom e também da idoneidade e tudo mais que era necessário para fazer o trabalho do evangelista. E depois, então, os pastores vão surgindo no meio do grupo, mas que grupo? No meio do presbitério. Então, agora nós vamos, olhando para esse mesmo texto aí, nós vamos perceber o propósito desses pastores mestres, que são aqueles que vão ajudar na liderança da igreja.
A palavra não está no singular, está no plural, pastores e mestres. E aí, então, no versículo 12, ele fala, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, Deus criou um organismo múltiplo. E aqui vale a pena a gente lembrar a instrução de Paulo com relação a ele mesmo. Então, vamos até dar um pulo em Coríntios e veja como que o apóstolo Paulo pensa, o que ele falava de si mesmo, como na sua função. Algumas pessoas, mas ele era apóstolo, cheio de autoridade, não sei do quê, e ele era um homem que tinha autoridade sobre todo mundo, e falava isso, falava aquilo, mas olha só, o que o apóstolo Paulo fala sobre si mesmo, né? Ele diz assim no capítulo 3 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3. No versículo 9. Vamos ler o versículo 8 também. 1 Coríntios 3, 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. E ele coloca isso no plural. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Olha que bonito, né? Que o apóstolo Paulo, ele não se considera superior aos outros que estavam também trabalhando na igreja. Ele fala no versículo 5, quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então, o pastor evangelista, aquele que está administrando a igreja, o presbítero, ele não é mais ninguém mais do que um cooperador, que ele está ajudando no processo. Embora é importante a gente saber que essas pessoas que exercem funções específicas desse tipo dentro da igreja, Deus determinou pré-requisitos para essas pessoas. Não é qualquer um, não. Não é qualquer pessoa que pode assumir funções funções de ensino na igreja. Não é porque você tem vontade de ensinar que você está qualificado. A palavra de Deus tem uma passagem lá em Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, que ele diz assim, versículo 19 do capítulo 2. 2 Timóteo 2, 19. Então, em 2 Timóteo 2, 19, começa, vai até o versículo 21. Ele diz assim, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo esse selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Isso é muito importante, irmãos. Uma pessoa que está envolvida com injustiça, uma pessoa que não tem um bom testemunho, uma pessoa que não é irrepreensível, ela não pode estar na liderança da igreja. Por quê? Porque ela está sujando o nome do Senhor, e a ordem do Senhor, a parte da injustiça a todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, se você deseja professar o nome do Senhor, antes de você chegar a esse ponto, você tem que adquirir um testemunho de uma pessoa que tem provado ser um fiel servidor do nosso Senhor Jesus Cristo. E que não apenas você tem algum conhecimento, mas você tem um bom testemunho. E daqui a pouco nós vamos olhar os pré-requisitos para confirmar todas essas coisas. Mas aí ele fala assim no versículo 20, ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra.
foge outrossim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé e o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam ao Senhor. E vai continuando, né? E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, e assim por diante. Então, é muito importante a gente perceber que quem quer servir a Deus na igreja numa função mais assim, honrável, para ser um vaso de honra, é importante que você tenha essas qualificações. Vamos então às qualificações que o apóstolo Paulo mostra na sua primeira carta a Timóteo e depois na sua carta a Tito também. Então, no capítulo 3 de Timóteo, muitos já conhecem essa passagem, 1 Timóteo capítulo 3, começando no versículo 1. E aqui ele diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado ou ao presbitério, ou vamos traduzir então agora, se alguém aspira à superintendência da igreja, excelente obra almeja. Ou você está almejando algo muito excelente. Mas, olha só, no versículo 3, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados ao muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam esses primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. É interessante que aqui, dentro desse contexto, ele coloca até as esposas dos bispos e diáconos, como sendo, que ele fala, as mulheres que ele diz aqui, são as esposas desses líderes. Elas também têm pré-requisitos. Então, não que são as diaconisas, não são as presbíteras, não. Aqui, essa função é concedida aos homens, aos líderes. O homem foi instituído como líder da família e no mesmo padrão, ele também é escolhido como líder na igreja. E isso nós podemos ver em várias outras passagens. Um outro dia a gente pode conversar a respeito. Será que uma mulher pode ser pastora? Será que uma mulher pode ser presbítera? Será que uma mulher pode ser diaconisa? Então, daí a gente vai fazer um estudo sobre essas coisas. Mas hoje nós estamos estudando a respeito da liderança instituída pelo nosso Senhor Jesus Cristo após a sua morte e ressurreição e glorificação, assentado à destra de Deus, com toda a autoridade sobre todo o universo. Ele é que dita essas coisas por intermédio do apóstolo Paulo. Nós não vamos ler o trecho de Tito, eu só vou referenciar aos irmãos, que em Tito, no capítulo 1, ele vai falar, a partir do versículo 5, ele vai falar a respeito dos pré-requisitos também sobre os bispos, dando essa instrução na carta de Tito, que são congruentes com essas que ele fala para Timóteo.
Então, aqui nós encontramos, assim, como que Deus deseja que a igreja local funcione. Então, é verdade que quando uma pessoa é evangelista, ela está acostumada a não ter muita ajuda, porque ela está trabalhando com pessoas, com bebês em Cristo. E no começo, muitas pessoas às vezes demoram um pouco para adquirir um conhecimento da palavra de Deus. E isso também vai demorar para que eles cheguem numa maturidade espiritual, para que eles possam ser depois selecionados para ajudarem no ministério. Mas isso não é necessariamente verdade sempre, porque às vezes nós encontramos pessoas que são tão famintas pela palavra de Deus e pessoas espertas, pessoas assim que aprendem rápido e que em pouco tempo eles se adentram e se aperfeiçoam de uma forma assim interessante. Antes de sair de Araraquara, quando eu estava debaixo do ministério do meu sogro lá, ele queria que eu fosse o pastor lá de Araraquara, porque ele via que eu tinha qualificações para ensinar e tudo mais, assim como se fossem qualificações para o presbitério. Eu tinha essas qualificações já logo cedo que ele viu isso em mim e ele queria muito que eu fosse o pastor lá, o líder, ou um dos presbíteros de lá. Mas tinha outros, tinha o Borelli também, na época tinha o Serginho que estava se aperfeiçoando também, e também outros irmãos. E hoje em dia a igreja de Araraquara possui outros presbíteros que estão liderando a igreja, eles funcionam como um presbitério. Não é um pastor, são vários que estão pastoreando a igreja nesse sentido. O importante é saber que a palavra pastor está associada a um dom. E presbitério não. Presbitério é uma qualificação que você almeja e você luta para consegui-la. E quando você não precisa ter um dom específico de pastor para ser um presbítero. Mas é verdade que se você for pastorear a igreja, é melhor que você seja um presbítero que tenha esse dom para fazer isso. Porque não é todo mundo que tem o dom para chegar e apaziguar uma ovelha. Não é todo mundo que tem o dom de corrigir e disciplinar uma ovelha. Não é todo mundo que tem aquele amor e aquela dedicação para poder exortar uma ovelha. Por isso, então, isso é um dom. Agora, somente dentre aqueles que são do presbitério é que poderão exercer essas funções e desenvolver esse dom. Se a pessoa não tiver os pré-requisitos do presbitério, ele não pode exercer o pastorado. Por quê? Porque mesmo que ele tenha o dom, ele não tem as qualificações. Isso é muito importante a gente saber. Então, veja bem, a pessoa vai para um seminário, e lá no seminário ele aprende a teologia, estuda lá e sai de lá, conhece tudo. E bota um cara para liderar uma igreja. Não. Tem que ver se ele tem os pré-requisitos. Tem que ver se ele se ele é uma pessoa repreensível, se ele tem esse caráter de esposo de uma só mulher, se ele tem esse caráter de temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, se ele tem essas qualificações. Porque ele precisa dessas qualificações que ele precisa conseguir, independente da teoria que ele tem na cabeça. Não é conhecimento que torna uma pessoa um pastor, não é. Pelo contrário, é uma experiência, na verdade, ele tem que almejar isso, ele tem que correr atrás dessas qualificações, ele tem que se qualificar para poder chegar a fazer posições, exercer posições como essas na igreja. Não é à toa que nós temos no país todo e no mundo todo tantos problemas dentro da igreja. Porque muitas vezes é um só querendo mandar em todos. Outras vezes é um só que não tem as qualificações de presbítero, mas foi colocado lá para liderar a igreja como se fosse um ditador, né? Em que é ele que vai determinar todas as coisas que vai acontecer.
É verdade que tem muitas outras igrejas que já funcionam de uma forma muito mais próxima à realidade da palavra de Deus, em que o pastor ele era presbítero, ele é parte do presbitério e ele tem realmente o dom. Mas é muito importante, irmãos, porque que um homem só tem que estar sobrecarregado com todas as pregações, com todas as sessões de ensino, com todas. Não! Cada um dos presbíteros poderá estar lá exercendo a função, porque ele fala aqui no versículo, aqui no meio das qualificações, olha só o que ele diz. Lá no versículo apto para ensinar, o versículo 2 de Timóteo, segundo 1 Timóteo 3:2, ele, o último pré-requisito nesse versículo, que ele fala de irrepreensível, esposa de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, ele fala apto para ensinar. O que é uma pessoa apta para ensinar? Bom, para ela poder ensinar, é importante que ela tenha conhecimento didático, ou seja, que ele seja uma pessoa que tem condições de ensinar. Ele seja um professor nato, que ele conheça a matéria e sabe como transmitir essa matéria para as pessoas. Que ele não só conheça o material, mas que ele saiba como mostrar isso, como ensinar. Então, ou seja, ele é apto para ensinar. É um pré-requisito para o presbitério, porque o presbítero vai estar ensinando as pessoas. Ah, mas quantos vão estar ensinando? Quantos tiver, quanto mais melhor. Se você tiver 3 presbíteros na igreja que trocam, que se alternam na função, nossa, você tem uma igreja mais funcional, porque as pessoas às vezes não entendem por um, entendem por outro, e isso dá mais o sentido de corpo de Cristo funcionando. Então, o corpo de Cristo precisa funcionar assim, em que é verdade que tem que ter essas qualificações, assim como muitos membros do nosso corpo têm qualificações especiais que os outros membros não conseguem fazer. Não é verdade? O que a tua mão direita faz, a tua esquerda nem sempre, principalmente se você não for canhoto, né? Se você for canhoto, né, o ambidestro é aquele que tem capacidade de, com as 2 mãos, fazer a mesma coisa, né? Tem gente que pega a chave de fenda com a mão direita, ele rosqueia o parafuso lá legal. Mas se ele tiver com a mão esquerda, já ele nem acerta o parafuso, ele já não consegue. E por quê? Porque a mão esquerda nem sempre faz tudo que a direita faz. É verdade que os olhos já trabalham mais harmonicamente, porque eles têm que focalizar e tudo, então os olhos. Mas toda vez que você tem um problema no olho, você já precisa de um óculos como esse aqui, que essa lente daqui é diferente dessa, porque tem uma diferença no olho. Então, se eu tapar, não fica embaçado, se eu tapar, e daí eu preciso do óculos para corrigir. Então, para poder trabalhar junto, eles precisam de um auxílio. Assim também, dentro do corpo de Cristo, a gente vai achar muitas vezes a necessidade da gente cooperar um com o outro, para que o corpo seja edificado. Porque o propósito, como o apóstolo Paulo disse lá em Efésios 4:11, 12, né, é que a igreja seja edificada. Esse é o ponto. O propósito da igreja é edificar o corpo de Cristo, é ensinar, as pessoas têm que crescer e aprender. Não é um ficar mandando lá e usufruindo, tomando todo o leite do rebanho, tipo assim, e, sabe, esses pastores que só querem tirar o dízimo da igreja, aí vão lá, ditador, fala isso não existe na Bíblia. Não é isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Então agora os irmãos já têm uma ideia de que você pode fazer parte. Você pode fazer parte do presbitério. Você que está aí me ouvindo, né, se você é um homem que você tem, olha para esses pré-requisitos, você pergunta para alguma pessoa mais assim, já experiente da tua igreja, e pergunta, poxa, você acha que eu teria condições de almejar essas coisas? Porque eu gostaria muito de ajudar. Ótimo! Então, daí você vai, às vezes a pessoa vai precisar falar,
de fato, você tem algumas qualificações, mas talvez você tenha que trabalhar um pouquinho, né, nesse ponto aqui, ó. Ó, talvez você tenha um problema dessa tua impetuosidade, ou talvez você é um pouquinho ainda desqualificado para ensinar, você precisa ainda se aperfeiçoar um pouquinho mais, se dedicar um pouco mais ao estudo, ou às vezes você precisa trabalhar um pouquinho no teu casamento, que as coisas estão meio complicadas lá. Então, aqueles que já estão na liderança, que já vieram, já têm uma bagagem, eles vão te ajudar para que você saiba qual é a parte que te falta, para que você também possa estar lá colaborando. Mas é importante a gente, às vezes, enxergar também que, às vezes, a gente não é qualificado e ponto. Talvez você possa almejar uma função de servo e não de presbítero. Não na superintendência. Porque tem muita gente que sabe mandar, mas tem gente que prefere ser mandado. Então, o servo, ele vai estar ali, ó, eu estou aqui. Tem alguma coisa para fazer? Fala aí o que precisa fazer que eu faço. Então, é aquela pessoa servil, aquela pessoa que vai se dispor. Mas dentro da igreja, como servo, nesse modo específico, o diácono não é literalmente apenas qualquer pessoa da igreja que está aqui a servir, porque todo mundo quer servir, todo mundo quer ajudar. Mas ele vai ter funções de responsabilidade. Como no caso dos diáconos que foram escolhidos lá em Atos capítulo 6, você nota que lá eles tinham incumbências específicas de administrar a distribuição da ração entre as famílias da igreja de uma forma balanceada e correta. Então, tinham graus de responsabilidade. Então, por isso que eles têm pré-requisitos também. Então, os servos que estão envolvidos na serviência da igreja, esses são os chamados diáconos. Não é, porque todo mundo, no fundo, é um servo, todo mundo está servindo. Aliás, nós somos criados para servir a Deus, então todo mundo é servo, todo mundo é diácono. Não. É que o diácono, nesse caso, já é realmente uma função específica na liderança da igreja, onde ele trabalha junto com o presbitério, com os presbíteros, com os superintendentes, para poder fazer a coisa funcionar. É muito legal. Eu fiquei muito contente alguns dias atrás, quando alguns irmãos chegaram para mim e falaram: ô Bernardo, a gente gostaria de contribuir, a gente gostaria de ajudar aí na parte da música, porque a gente leva jeito, a gente já sabe, eu já até sei que eles têm muito jeito para coisa, e eu fiquei tão contente quando eles foram lá e assumiram a parte da música. Por quê? Porque é difícil você fazer tudo, né? Então você chega, é tão bom já ter alguém lá fazendo alguma coisa, alguém que chegou e preparou o lugar, outro que chegou e já ligou o ar-condicionado, já mexeu ali, já arrumou aqui, outros que se responsabilizam pela administração das provisões que é necessário ali na igreja, do banheiro, dessas coisas tudo. Se você, quando você é evangelista, você faz tudo isso. Você faz tudo. Eu quantas vezes cheguei na igreja de Tijucas, nós ajudamos a construir a igreja do Biguaçu, nós estávamos lá botando um tijolo em cima do outro. Nós fomos lá limpar o banheiro, nós fomos lá botar papel higiênico no banheiro antes da reunião começar. Nós fomos lá arrumar os bancos, acertar, limpar. Quantas e quantas vezes nós fizemos isso? Mas o evangelista faz isso, porque o evangelista começa do zero e ele vai precisar ensinar, e daí as pessoas vão aparecendo, daqui a pouco está tudo funcionando. É muito bonito. Mas essa é a forma como nós encontramos a administração da igreja. Então, não é governo no sentido tirano, mas é governar no sentido, né, de administrar bem, para que a igreja funcione como um corpo, para que a igreja seja edificada e que a glória seja dada a quem merece, que é Cristo, e não a nós. Nós somos apenas cooperadores. Irmãos, até esse momento, então, eu passei várias passagens para vocês e espero que vocês tenham anotado. Se você tiver alguma dúvida, então, mais uma vez, eu estou à disposição para tirar dúvidas a respeito de qualquer área que você tiver interesse e perguntas. E esse é o momento que nós vamos agora dar a você. Eu nem sei, Cláudio, se sobrou algum tempo, mas se sobrou um tempinho aí, então, vamos convidar os irmãos a fazerem as suas perguntas. Vamos lá. Olá, irmãos. Boa noite aí para aqueles que foram chegando, né, durante o estudo. Aquele que
Quem não pegou desde o início, não se preocupe, né, que amanhã, na parte da tarde, eu vou estar subindo no YouTube, né, o estudo de domingo e o estudo de hoje, ok? Irmãos, nós temos agora, são 20h40, né, nós temos ainda mais 20 minutos, a gente para ficar aqui até as 21 horas, né, e aproveitar esse tempo. E, né, vou liberar aqui para vocês, né, dirigir, né, a pergunta direto para o pastor Bernardo e ele vai administrando aí, né, o tempo com vocês. Ok, pastor? Irmão Bernardo, Olá, querido irmão. tudo bem? Que bom. Pastor Bernardo, a minha pergunta seria, não é uma pergunta, mas eu gostaria, assim, na questão de hospitaleiro. Eu cresci vendo meus pais, né, fazendo isso. Ele sempre foi muito hospitaleiro em receber mesmo o seu sogro, né? Com certeza, e nós também. Então, assim, isso é uma coisa que para mim ficou muito marcado, né? Então, essa abrange, né, essa questão de que ele era um hospitaleiro, entende? E Sim. contribuiu muito para a obra do Senhor, entende? É só enfatizar isso, eu gostaria, certo? Muito bom. De fato, irmão, eu tenho grandes e muito boas lembranças de todas as vezes que nós fomos a Pontal, ou todo visitando a região aí. Esses irmãos são tão amorosos, sempre nos acolheram muito amorosamente. Exatamente, doutor. Hospitalidade sempre foi exemplar aí na igreja de Pontal do Sul, Isso. de Xangri-Lá, o pessoal muito querido. Exatamente, eu queria acrescentar que realmente todos os irmãos, e nós como na época ainda pequenos, né? Então nós ficávamos observando isso. Eu tenho essa lembrança plenamente, né, do meu pai, não só do meu pai, como todos os nossos irmãos, né, das nossas regiões aqui. Então, essa era uma função muito bacana, que eles recebiam de braços abertos os nossos irmãos. Okay? Amém. Muito obrigado, irmão. Valeu. Forte abraço para a irmã Carolina, desculpa também, e só Carol. Hoje ela não está aqui comigo, porque ela está meia... Ela está escutando tudo, ela falou. Que bom. Mas ela está no outro quarto, que ela está meio cansada, está deitada e vai repousar mais cedo, que ontem nós chegamos muito tarde. Então... Fica o meu abraço aí, da minha família, né? Aos irmãos aí também, aos seus filhos e a todos os irmãos, ok? Ok, Josias, muito obrigado. Para você também, manda um abraço para a tua irmã aí. Tá ok, obrigado. A Kel está gritando lá, mandando um abraço também para todos aí. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, seu Valdenésio. O novo vovô? Novo vovô. Eu só queria, para a gente fazer parte do corpo de Cristo, porque a gente vê que tem muitas igrejas, mas se a gente questiona se eles são salvos, eles não sabem. A gente não pode dizer que eles não são parte do corpo de Cristo. Porque às vezes eu creio que Deus não vai julgar uma pessoa ou botar ela no inferno por ele não conhecer a graça. Mas quando conhecemos a graça de Deus, a gente vê a diferença que era quando Deus falava com os profetas, quando tinha os reis, quando o povo pediu um rei. E agora hoje, no corpo de Cristo, a gente se sente assim, a gente se repousa com uma tranquilidade. Enquanto que quando a pessoa não conhece a dispensação da graça, como eu tenho esse pequeno conhecimento, é suficiente para a minha responsabilidade. E a gente dá graças a Deus por estar junto, participando, conscientes que não somos merecedores, mas a salvação foi dada a cada um de nós. A gente repousa
Na verdade, a gente está reinando com Cristo já. Era o que eu tinha partilhado. É isso aí, irmão. Muito obrigado. Giovana ainda tá? Só para... deixa eu abrir aqui. Só para avisar aqui, nós estamos com 20 pessoas nesse momento, né? Então, irmãos, aproveite a oportunidade aqui para fazer aí as suas considerações, seu comentário, sua pergunta, por favor. Enquanto os irmãos preparam aí a sua pergunta, eu gostaria ainda de comentar que quando se trata de administração da igreja, eu falei, estava me referindo sempre à questão do grupo local, né? Tipo assim, nós temos uma comunidade de irmãos aqui em Tijucas, temos uma comunidade de irmãos em Canelinha, temos uma comunidade em São João, temos uma comunidade em Biguaçu. Todas esses grupos, então terão a sua própria administração do seu próprio grupo, de uma forma assim, independente. É verdade que existem algumas igrejas que preferem se unir em alguma coisa que eles chamam de convenção, em que eles até criam um sistema diferente para administrar todas as igrejas da convenção. Então, isso é uma prática comum lá no Nordeste. O pastor Carlos Augusto conhece bem esse tipo de prática lá, que é bem interessante. Mas o que eu estava me referindo era apenas a questão de cada grupo local, em que deve sempre existir, deve se procurar desenvolver um presbitério para cuidar do rebanho local, tá? Só esclarecendo isso também. Perguntas? Uma pergunta aí para compartilhar aí com os irmãos. Opa! Amados, bom, primeiro, mais uma vez, uma satisfação ouvir atentamente, mas algo que, quando se refere, lógico, que o tema é o governo da igreja no sentido bíblico, né? O pastor Bernardo aplicou esse dentro das escrituras, mas algo que nós também podemos frisar é sobre esse governo eclesiástico, que certamente o pastor também, Bernardo, deu ênfase aí. Esse governo eclesiástico podemos dizer, a forma administrativa dada às igrejas, né? O pastor começou ali com Atos, presbítero de Éfeso ali, Timóteo. Mas as principais formas de governo nas igrejas, que são conhecidas como congregacionais, né, o presbiterianismo, episcopado, e também o representativo, né, eu entendo que esse sistema de governo representativo é o que o pastor Bernardo, que se assemelha mais com o conceito bíblico. Então, a igreja, ela manteve-se regida pelo episcopado até o contexto da reforma protestante do século XVI. Né? E, na ocasião, os protestantes que rejeitavam tal sistema de governo e defendiam a igualdade, né, clerical, foram chamados de presbiterianos, os presbíteros, no caso, do que o pastor Bernardo fez referência à igreja de Éfeso, e como também as demais. Então, esses tipos de governo da igreja, não que certamente as denominações, e de fato, quando se trata do episcopal, quando tem um só governando sobre todos, né, é um dos sistemas que nós não vemos com os bons olhos,
porque o conceito por mais que se tenha um pastor, né, mas dentro do sistema de governo congregacional, a figura do pastor nada mais é daquele que é responsável pelo rebanho. Mas a administração é esse conselho, né, de homens que são vistos na igreja, né, com capacidade, né, tanto da parte espiritual, como também podemos dizer de uma capacidade também de administrar, uma vez que você trata de finanças na igreja, requer uma pessoa capacitada para tratar com as finanças da igreja. É assim também como outras áreas, porque a administração é essa ciência, né, como nós entendemos, essa ciência que estuda, né, a ciência, a gestão, né, que sistematiza, na verdade, as práticas utilizadas. Ou seja, é a gestão de pessoas. A administração também está ligada à gestão de pessoas, onde você é necessário, né, ter os pré-requisitos, conforme o pastor Bernardo falou, para gerenciar no sistema de direcionar as pessoas. Por isso que é importante o pré-requisito. Não concordo plenamente, não é qualquer pessoa. Não é uma pessoa que se diz que ele quer, né, fazer parte de algo se ele não tem, né, se ele está faltoso em algumas áreas. Então, é necessário que corrija essas áreas para que depois ele venha, assim, ser um bom administrador. O pastor Bernardo focou nisso aí. Então, queria apenas dar ênfase nesse tipo de sistema de governo, né? O nosso sistema aplicado lá em Aracaju é o congregacional, né? Onde tem a figura do pastor, né, que ele é responsável também com outro, que é juntamente com os líderes da igreja que formam, né, podemos dizer assim, dito como diretoria, mas que esse grupo está responsável em ajudar na administração, nessa gerência de pessoas, no sentido de conduzir, né, tanto da parte espiritual, que é uma responsabilidade não somente do pastor, mas também na responsabilidade administrativa, porque, queira ou não, é uma instituição que requer a administração. Então, quero apenas dar essa pitadinha aí, o pastor Bernardo e Cláudio e os demais irmãos, apenas nessa questão aí. Muito obrigado. Espero que tenha sido entendido aí. Isso daqui é muito gostoso, meu irmão. Muito gostoso. É gostoso saber. Eu já sabia que você estava participando, né? Então, a gente não fala tudo para deixar os irmãos contribuir mais um pouco. É assim que é bom. Cada um contribui com uma parte. Maravilhoso, irmão. Muito obrigado. Que delícia. Na verdade, esse sistema de governo que o citado pelo pastor Bernardo, que assim, quando ele falava, eu entendia mais como episcopal, uma pessoa que está à frente de tudo, tomando todas as decisões. Isso trouxe um grande problema para o meio evangélico. As pessoas passaram a perder a identidade. Ou seja, na década de 80, principalmente, esse sistema de governo trouxe um grande mal, principalmente para as Assembleias de Deus, década de 80 e 90. A Assembleia de Deus, percebendo, por mais que ela permaneceu ainda nesse sistema de governo, mas ela mudou, assim, a estratégia de colocar um líder à frente de uma congregação. Então, houve muitos escândalos, né, na época, na década de 80 e 90, onde perdeu muitos seguidores, porque colocando pessoas, apesar que um estava sobre eles, né, mas aquele que estava
liderando a congregação, era uma pessoa completamente despreparada, estava mais para servir a quem estava sobre ele do que ao próprio Senhor Jesus Cristo. Obedecia mais às ordenanças de quem estava liderando ou pastoreando do que propriamente o que as Escrituras dizem. Então, isso tem causado um grande mal. Por isso que o sistema de governo congregacional, ele é democrático, onde as pessoas conversam entre si, sempre analisam a melhor forma, de se resolver as questões, sejam espirituais, como também administrativa. Então, ali no episcopal, isso não existe. É um só que toma a decisão e os demais obedecem. Irmão, a gente nota que, de fato, eu já presenciei isso participando em igrejas diferentes, uma vez ou outra aqui ou ali, sendo convidado e tal, e a gente também escuta muitos depoimentos de vários irmãos frustrados quando uma pessoa que está lá na liderança não tem as qualificações. Então, esse é um ponto que eu frisei bem e que considero ser de bastante importância. Seja lá qual for a posição que você ocupa dentro da liderança da igreja, você precisa ter as qualificações. Não pode, um presbitério não pode receber outros para participar do presbitério que não sejam qualificados. Às vezes o cara tem bastante dinheiro, tem influência política e acaba comprando a opinião dos irmãos, mas não. O presbitério sempre tem que estar firme, desde o evangelista que começa o trabalho, tem que estar sempre firme para deixar essa orientação sempre forte, que qualquer participante de qualquer liderança na igreja precisa ter as qualificações. Sim. É interessante, pastor Bernardo e demais irmãos. E esses sistemas de governo que predominam praticamente hoje no mundo, principalmente nas igrejas pentecostais e neopentecostais, isso tem trazido muitos problemas, porque os próprios líderes, mesmo que eles estejam errando ou faltando em alguma área, eles permanecem no poder porque não tem, eles são os manda-chuva. Em Aracaju está havendo um dos maiores escândalos do Estado. Só abrindo um parênteses, só para falar um pouco desse sistema de governo que o pastor Bernardo está se referindo. Um dos pastores lá da Quadrangular, já há alguns anos ele vinha praticando assédio sexual. Inclusive saiu com muitas mulheres da igreja. E esse escândalo veio à tona agora. E o interessante é que era ele, o pai, e também o filho, que era pastor. Ou seja, mas ninguém tomava decisão sobre eles, porque era eles quem resolvia tudo, até mesmo para resolver as questões deles, neste caso. Então, observamos como isso é ruim, é prejudicial e não é bíblico, podemos dizer assim, nesse sistema de governo. Porque quando nós olhamos para a carta aos Efésios, a forma como Paulo instrui os presbíteros da igreja, ele instrui para que eles apacentem o rebanho, que tome em conta, observe as fraquezas e esteja ali sempre pronto para instruí-los na doutrina. É interessante porque esta passagem da carta aos Efésios nos traz grandes lições nesse Atos capítulo 20, para a igreja que quer de fato ter uma boa administração. A responsabilidade que Paulo lança sobre os presbíteros, não lançou por uma mera coisa, não, porque Paulo conhecia aqueles presbíteros. Paulo conhecia eles. Paulo sabia que eles eram homens preparados. Por isso que Paulo, assim, passa essa responsabilidade para eles. É interessante. Então, isso
mais uma vez, quando o pastor Bernardo faz essa ligação com a carta a Timóteo, né, do pré-requisito do ministério, é como você não pode desassociar as instruções que Paulo está dando aos presbíteros de Efésios com os pré-requisitos. Isso é interessante. Você não pode desassociar de maneira nenhuma, porque Paulo via naqueles homens, sim, os pré-requisitos para que eles pudessem, assim, dar continuidade em conduzir aquela igreja, né, na sã doutrina. Obrigado. Pastor Carlos, que delícia. Aqui eu percebi até aqui dentro do contexto de Atos 20, que o apóstolo Paulo fala que dentre vós mesmos se levantaram homens falando coisas pervertidas, né? Ou seja, até mesmo dentro do meio, do seio da igreja, se levantariam pessoas. Por isso que o conselho não pode ser um só. Porque se um só que está liderando ele é pervertido, quem que vai tirar ele, né? E essa é exatamente a chave. Tem que ter um grupo de pessoas. E assim, nesse grupo, quando tem um que está pisando fora, os outros vão identificar falando. E tem que ser firme, tem que fazer a correção, tem que tomar a posição, né? É muito, muito especial. Interessante que o pastor James, o final do pastor James, que está com o Senhor, ele sempre instruiu todos os líderes dentro desta visão aí que o pastor Bernardo está passando. Tem que ter um grupo de pessoas, não pode ter somente uma pessoa, nem duas, mas ele sempre prezava em ter um grupo de pessoas preparadas para estar administrando, assim, nesse sentido, a igreja, né? O corpo de Cristo. No sentido administrativo e espiritual também. E são duas coisas que vão andar juntas. Não tem como você desassociar também a parte administrativa com a parte espiritual. É verdade. Né? E é interessante que lá no grupo de Atos 6, as pessoas que foram designadas para cuidar da parte de administração eram pessoas de alto gabarito espiritual. Sim. Então, por isso, os pré-requisitos cabem a todos. Né? Eu tenho ali como Atos 6, foi um erro na administração, né? Porque eles esqueceram da administração e também um erro, né? Não vou dizer um erro, mas faltou na área espiritual, porque eles esqueceram o mais importante, a palavra. Eles se ocuparam com outras coisas, né? E deixa a palavra de lado e aí causa uma grande confusão. Né? E aí começa o descontentamento, e descontentamento gera, aí, meu amigo, um problema sem fim. Que bom. Muito bom. Irmãos, né? Cláudio, como é que estamos de tempo aí? Tá dando o nosso tempo aqui, né? Só fazendo um adendo aí nessa conversa muito boa, né? Esse esclarecimento, né, que o irmão Carlos deu para nós. Na verdade, aquilo que o apóstolo falou, quando ficar tudo aquilo que for completo, né, quando a palavra, né, ele deixou a palavra completa, que é a Bíblia que nós temos hoje, ela tem uma harmonia, né? Quando a gente pensa em estudar com a questão, né, da formação da igreja, né, existe uma coisa, quando está tudo em harmonia, a coisa cresce, né? Quando tem coisas erradas, não cresce, né? Então, isso é muito interessante, né? Por isso que deixou as coisas muito bem organizadas, né, para se colocar, né, em prática, e com certeza cada irmão dia, todos estaremos no tribunal de Cristo e daremos contas, né, pelo bem ou mal feito pelo corpo, inclusive, né, a questão do crescimento da igreja e da organização. Bom, irmãos, estamos aqui finalizando, né, são agora 21 horas. Vou aproveitar a presença do pastor Carlos aqui, então pedir para ele finalizar em oração e depois eu passo a palavra para o pastor Bernardo fazer as considerações finais e assim a gente se despede, ok? Pastor Carlos. Amado Deus, nós queremos simplesmente agradecer ao Senhor por nos proporcionar, Pai, este momento gostoso de estar estudando a Tua Palavra, porque sabemos da importância dela em nossas vidas.
Muito obrigado, Deus, pela vida do irmão Cláudio, está conduzindo sempre esses temas, abordando esses temas. Nós queremos te louvar pela vida dele, que o Senhor continue fortalecendo o teu servo. E também, Pai, pela vida do meu amado irmão, pastor Bernardo. Muito obrigado também, Senhor. Peço que o Senhor continue ajudando o teu servo a cada dia, lhe dando cada vez mais sabedoria para que assim ele possa estar trazendo com clareza a tua palavra para os nossos corações. Nós te louvamos, Deus, por todas as coisas que nós temos em Cristo Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Eu acredito que todos devem estar bem felizes, porque hoje foi realmente muito gostoso, muito especial. Eu, particularmente, fiquei muito feliz mesmo com a participação de todos. E é realmente essa comunhão maravilhosa. A gente deve continuar. E eu creio que agora, durante essa semana, nós devemos recomeçar alguns encontros presenciais. Então, a gente vai se falando. Mas lembrem-se que esses vídeos estão sendo gravados e serão disponibilizados no YouTube depois, para que você possa ter usufruto deles. Agradecemos a presença de todos e nós oramos para que você tenha um resto de semana muito bom, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E que todos vocês, então, tenham também uma boa noite de descanso para um bom dia de trabalho amanhã. Tenham uma boa noite a todos e até. Boa noite a todos. Boa noite, irmãos. Bom descanso a todos. Só lembrando, né, que nós tivemos nós chegamos a ter 24 pessoas aqui praticamente em todo o estudo. E isso, né, cada irmão aí, né, tendo uma pessoa, duas pessoas, né, com a família, digamos aí que nós tivemos praticamente aí perto de 40 pessoas, né, hoje assistindo ao nosso estudo. Então, irmãos, boa noite, bom descanso a todos. Boa noite. Boa Até noite. quinta-feira. Muito bom, Cláudio. Boa noite a todos. Um abraço. Uma boa noite a todos. Meu amigo Bernardo, um forte abraço. Você também. Dá um abraço na patroa. Adriano, um abraço. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite.